Pessoal, só a continuidade da aula 8 e nós vamos continuar aqui. Pessoal, da onde partimos e para onde vamos no que tange logística, tá? O grau de integração da logística, pessoal, começou desde lá da época da guerra. Não vou entrar no mérito de história, enfim, tá? Não se preocupe. Mas quando a gente começou a falar de integração de logística por estratégias de guerra, sim, mas grande parte das estruturas logísticas que nós tínhamos até os anos 70, 80, tinha a ver com uma estrutura vertical de organização da empresa, ou seja, a própria empresa ela desenvolvia a sua matéria-prima, o seu recurso, o seu serviço de frete, ela tinha que dar conta de tudo, certo? Já lá perto dos anos 80 já começou uma questão de terceirização de alguns serviços logísticos, porém só nos anos 90 que a gente começou a perceber que existia uma logística integrada. Até então, nós estávamos tratando que todos os processos logísticos basicamente ficavam dentro da empresa, certo? E a partir da integração da logística e junto com a informatização, que aqui no Brasil inclusive foi coincidência, foi quando o Brasil abriu o mercado, né? Começamos a fazer comercializações exteriores com maior volume, nós começamos a falar do nosso ambiente externo, ou seja, nós saímos de dentro da empresa de uma estrutura vertical e passamos para uma estrutura horizontal, onde eu já comecei a ter vários parceiros, e aí é o que eu chamo de uma logística integrada, ou seja, já tenho vários parceiros que dão suporte à minha logística e eu consigo focar no meu core business, ou seja, na minha função fim, certo? E hoje nós chegamos, pessoal, até na logística 4.0, que é um desmembramento da indústria 4.0, tá? O que tem a ver com a questão da logística 4.0? Inclusive tem uma aula, que eu acho que vai ser uma das últimas aulas que a gente vai ter esse semestre, sobre logística 4.0 e tecnologia, tá? Mas enquanto lá nos anos 70 eu tinha que fazer todo o produto, todos os recursos e serviços eu precisava desenvolver, hoje em dia, além de não precisar ter toda essa preocupação, porque existem fornecedores especializados, hoje em dia, aqui na indústria 4.0, a gente está falando de caminhão sem motorista, estou falando que a Amazon está entregando produtos com drone. Então, essa é uma timeline bem simples daquilo como é que a gente está fazendo como a gente está fazendo a integração dos modelos logísticos, tá bom? Questão de conceito, pessoal. Qual é a diferença, né, entre a cadeia de suprimentos e a logística, tá? Vou começar com a logística. A logística, pessoal, tem a ver com a parte de estratégia, de planejamento, mas tange muito mais a uma parte mais operacional. Existe um conceito chamado inbound e outbound, que significa que tudo que entrou vai ser processado, chamamos de inbound, ou seja, o que eu comprei do meu fornecedor, e aquilo que eu vou processar e entregar como produto ou serviço para o meu cliente, que nós chamamos de outbound ou ordens de venda, tá? E a cadeia de suprimentos além dessas relações diretas, a relação direta, porque esse cliente pode ser um varejista, esse fornecedor pode ser só um distribuidor. Quando nós falamos da cadeia de suprimentos, a gente tem que chegar a uma estrutura um pouco maior, tá? Como essa, que eu tenho desde lá do cara que fez a extração da matéria-prima, que houve um deslocamento, que houve um processamento, houve uma distribuição, foi por varejista e até chegou na nossa casa esse produto ou serviço, tá? Então a cadeia de suprimentos é constituída de todos os elos que existem para entregar aqui no final esse produto. Isso é a cadeia de suprimentos, tá? São todos os fornecedores, distribuidores e entidades que participam desse serviço, tá? Só para deixar claro esse conceito de cadeia de suprimentos e a logística. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos e indo para o lado da gestão, nós estamos e precisamos cuidar de como funciona e como é coordenado a relação de um fornecedor com outro, do fornecedor conosco, do nosso fornecedor interno e externo até o nosso consumidor final. O que eu estou dizendo?
que não basta se preocupar com o que está dentro da empresa. Quando a gente pensa na gestão da cadeia de suprimentos, é importante que todos os elos sejam bem amarrados, que todos conheçam os processos do seu próprio cliente ou fornecedor, de maneira que toda a cadeia se autoequilibre. Tá? Por que isso é importante? Porque se seu fornecedor ele quebra, você tem problema. Se seu cliente tem algum problema, você também tem problema. Então, essa consciência de fazer a gestão da cadeia de suprimentos é uma questão fundamental e que muitas empresas que você já conhece, tá, fazem como se fosse o core business do negócio. Por exemplo, montadoras de carro. Tá? Montadoras de carro tem toda a cadeia, a parte de gestão da cadeia de suprimentos muito bem amarrada. A questão do compliance que eu falei anteriormente, ela já está bem amarrada. Tá? E uma coisa que é importante, quando a gente fala da gestão da cadeia, não é só daqueles fornecedores e clientes que eu tenho diretamente, estou falando de tudo. Se eu faço pneu, mas eu estou comprando a borracha diretamente aqui de um distribuidor, mas eu tenho que me preocupar lá com o cara que está plantando a seringueira. Ó, não está chovendo lá no interior sei lá, do Nordeste ou do Norte, não está chovendo e a seringueira vai faltar água. Se faltar água, as seringueiras não vão produzir a borracha, logo toda a cadeia poderá sofrer alguma retaliação em relação a isso. Ou seja, cuidar todos os aspectos é muito grande, sim, mas faz parte dessa gestão da cadeia de suprimentos. E do outro lado contrário também, né, pessoal, conforme o nosso, é a mesma coisa, conforme o nosso consumidor se comporta, todo o elo deve se mover conforme ele. Enquanto nós temos de um lado todo o cuidado do fluxo de material, desde a matéria-prima até o cliente final, nós também temos o cuidado contrário, que é o fluxo da informação, certo? Eu destaco uma questão que é como é constituída a integração da cadeia. Existem, que o Brunel traz aqui para nós, tá? Existe aquela integração que ela é informal, que normalmente ela pode estar mais na periferia do nosso esquema logístico, né? A funcional, que ela pode ter aqueles contratos que eu tenho direto com clientes e fornecedores. A integração dos processos, de processos internos, ou seja, eu sei o que acontece aqui nesse meu fornecedor, sei o que acontece aqui no meu cliente, até mesmo a organização. Quando eu falo organização aqui, Brunel fala a organização como um todo integrada, certo? E para isso, o fluxo de informação é básico, ou seja, se lá no meu fornecedor final houve um consumo de um produto, o fornecedor, o distribuidor direto, tem que ficar sabendo para que a minha empresa saiba e comece a produzir e fazer já pedidos para o meu fornecedor imediato, para que o meu extrativista lá faça mais extração dessa matéria-prima, certo? Uma coisa que tem acontecido, pessoal, que tem a ver com essa evolução aqui, ó. Essa evolução aí tem a ver com esse processo de terceirização, tá? A terceirização tem a ver com a especificidade de cada modelo. Por exemplo, se um fornecedor de um produto ele consegue entregar mais rápido e eu não consigo, por que não terceirizar, tá? Essa questão já surgiu desde o tempo, enfim, de anos atrás, aí, antes da guerra mesmo, tá? Mas mais recentemente a partir dos anos 90, tá? E reforçado nos últimos anos, tá bom? A terceirização desses serviços logísticos é uma tendência, né?